Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Momento com Deus. Meu nome é Michele e hoje eu vou trazer mais um assunto, mais uma palavra. E eu acho que é um pouquinho dura, um pouquinho difícil, porque para mim sempre foi um tema muito difícil, que Deus requer de nós, né? Que Deus requer de mim e de todos nós, né? Que temos e buscamos, né, e procuramos por Ele. Não adianta a gente pegar só aquilo que a gente concorda, que a gente acha fácil, com aquilo que a gente acha legal na Bíblia, sabe? E falar assim, isso eu quero, mas aquilo que dói, falar, não, isso aqui deixa pra lá, isso tem nada a ver, não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus funciona. Então o tema de hoje é como devemos tratar os nossos inimigos. É um tema difícil, porque eu sei que tem pessoas que são muito cruéis. Nós podemos nos deparar com pessoas terríveis, pessoas sanguinárias, pessoas extremamente cruéis, psicopatas. E a palavra de Deus vem falar pra gente amar o nosso inimigo, aí dá aquele nó no cérebro, assim, né? Poxa, meu Deus, mas fulano é isso, fulano é aquilo, fez assim. E eu tenho que amar por quê, se fulano não me fez bem, né? Então, é um tema muito complicado, um tema muito difícil de falar. Eu não vou aprofundar quando se trata de maldade extrema, que muitas vezes pode gerar até a prisão da pessoa por ter cometido um crime. É muito mais doloroso e muito mais complexo de tratar, e o vídeo não tem tanto tempo. Então vamos falar para situações mais corriqueiras, e eu peço a Deus que o Espírito Santo possa confortar e consolar o coração daqueles que encontraram inimigos muito cruéis, que fizeram coisas cruéis consigo, com vocês ou com alguém que vocês conhecem e que amavam. E só Deus pode trabalhar no coração de vocês. Eu não tô aqui para julgar, sabe? Mas eu tô aqui porque Deus tá me ensinando e Ele quer que eu passe aquilo, a pouquinho que eu tô aprendendo para vocês, tá bom? Então, eu peguei apenas um texto que tá em Mateus 7, que fala sobre essa questão dos nossos inimigos, né? Então, começa falando, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E começa o texto já assim, né? Não julgueis, não julgueis. Deus não manda a gente julgar as pessoas, né? As pessoas confundem um pouco a questão do julgamento, porque quando a gente precisa trazer à tona alguns problemas que a gente enfrenta, por exemplo, o ser humano tem uma tendência a ser egoísta, tem uma tendência a julgar, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado ruim, todo mundo tem uma natureza pecaminosa, nós pecamos todos os dias. Então, quando a gente começa a tratar desses temas mais difíceis, que parece uma crítica, que parece uma acusação, que parece um julgamento, as pessoas se ofendem. Mas aqui o julgamento é o julgar mesmo. Você bate o olho na pessoa, já faz aquele julgamento da pessoa e você já condena aquela pessoa por causa de uma aparência, ou por causa de um jeito de falar, ou porque ela tem um estilo de vida diferente do seu. Então, às vezes pelo próprio pecado, pelo próprio erro, distanciamento da presença de Deus, né? Você vê isso muito no meio dos religiosos e não dos cristãos verdadeiros, né? Que ficam julgando, fulano não é crente, fulano não é da família, fulano não pratica os valores cristãos. E não é bem por aí, né? A gente não tem o direito de ficar julgando as pessoas, porque depois vem e fala assim, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho, né? Então, por que eu tô vendo só o defeito do outro e não tô vendo o meu? Por que eu tô querendo só corrigir o outro e não tô me corrigindo? Por que eu acho que o outro tem que viver conforme o meu pensar e não conforme o pensar de Deus para a vida daquela pessoa, né? Então, por mais que às vezes as pessoas façam coisas óbvias que desagrada a Deus ou que não é legal para a sociedade, que não é legal para a convivência de um determinado grupo, eu não tenho o direito de julgar. Eu posso não gostar do que ela está fazendo,
ou ela pode ter um jeito assim que não combina muito com o meu, que eu não vou gostar muito, mas de julgar, de condenar, sentenciar essa pessoa. Eu não tenho esse direito, ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém. Porque quem julga, quem pratica a justiça, uma justiça que realmente é justa, que é verdadeira, que é eficaz, é Deus. Nós, como seres humanos, somos todos falhos. E nós não devemos ficar julgando as pessoas, por mais que às vezes esteja óbvio alguma coisa, né? Algum pecado que Deus condena, né? Porque Deus condena o pecado. Deus nos deixou várias atitudes aqui, exemplos de coisas que são pecados, de coisas que não agradam a Ele, de coisas que nos distanciam dele. Por mais que a gente veja isso no outro ou em nós mesmos, a gente não tem direito de julgar o outro. É melhor julgar a si mesmo e pedir para Deus trabalhar na vida, na própria vida e na vida do outro, do que ficar condenando, do que ficar julgando, porque a realidade do outro é só o outro que sabe. Então, às vezes a gente vê a pessoa tomando algumas decisões ou falando algumas coisas, mas a gente não sabe a dor que o outro está carregando, a gente não sabe exatamente por que a pessoa está agindo daquela forma. Então, a gente não tem o direito de julgar, de condenar aquela pessoa, porque da mesma forma que ela acerta e tem qualidades, nós temos. E da mesma forma que ela erra, nós aqui também erramos. Então, nós temos que amar o nosso próximo e não condenar, e não apedrejar, e não julgar, tá? E aí, gente, indo lá em Mateus 5, a partir do versículo 43, tá falando sobre amar os inimigos. Então, a gente precisa começar com o não julgamento, de entender que todo mundo erra, todo mundo falha, mas também pode acertar, né? As pessoas têm sentimentos, tem o mundo delas, a vida delas ali que a gente não vive, que a gente não sabe como que funciona. E sobre como devemos, né, fazer com os nossos inimigos, né? Então, ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que é a regra ouro da nossa atualidade também, né? Então, hoje em dia, se você fala que tem que amar o seu inimigo, amar quem não gosta de você, ou quem te feriu, quem te machucou, é o fim do mundo. Eles falam, não, isso é tóxico, isso é uma religiosidade tóxica, abusiva. Só que, na verdade, não é, se for ensinado da maneira correta, certo? Então, hoje, o que é aceito socialmente? Que eu odeie uma pessoa, que ela age de uma maneira que eu não gosto, que eu desaprovo, ou o meu inimigo, que não gosta de mim, que me afronta, me provoca, me persegue, calunia, difama, né, e deseja o meu mal ali abertamente. E o certo é odiar essa pessoa, né? E aí, se você sentar numa rodinha e você começar a falar que fulano tá errado, fulano tá falando mal de mim, não tá me entendendo, tá me perseguindo, então todo mundo vai começar a falar mal também, fica aquela atmosfera de ódio, falando mal da pessoa, né? Mas não é isso que Deus nos orienta. Eu vos digo, porém, no versículo 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, olha a recomendação dolorosa de Deus para isso. Gente, há muitos anos atrás eu li essa passagem e eu literalmente ignorava. Porque é muito difícil amar os nossos inimigos. Porque os nossos inimigos estão nos perseguindo, estão maldizendo, estão nos ferindo, estão nos machucando. E como que eu vou amar, né? Então Deus está aqui orientando para a gente bendizer os que nos maldizem, para a gente fazer bem a quem nos odeia, para a gente orar por quem nos maltrata e nos persegue. Então, a gente tem que seguir esse exemplo de Jesus, porque Jesus não veio para deixar de amar quem não merecia. Ele veio, como ele diz, né, justamente para os perdidos, para quem mais estava precisando dele. Não era para os religiosos que estavam se achando maravilhosos, sabe? Então, é duro, porque parece que é injusto, né? Como Deus quer que eu ame alguém que está me fazendo mal, mas a partir do momento que a gente começa a amar quem nos faz mal, ajudar, bem dizer, orar por essas pessoas, é como se a gente fosse espiritualmente tirando um peso das nossas costas, e Deus vai trabalhando ali para promover a paz entre você e seus inimigos, e vai te dando força para suportar alguns
que vão continuar sendo seus inimigos da mesma forma. Então não é uma questão que você tem que se colocar num relacionamento tóxico com os seus inimigos. É uma questão que, a partir do momento que você libera o perdão, a partir do momento que você ama, a partir do momento que você bendiz, a partir do momento que você ora por eles, o que acontece? Você coloca uma barreira de proteção em volta de você, onde todo o mal, toda energia negativa, tudo aquilo de ruim que eles estão fazendo contra você, não vai te alcançar, não vai te afetar. Então você automaticamente se protege, porque o amor de Deus te invade e o amor de você e de Deus por essa pessoa que te persegue vai te proteger do mal que eles estão te fazendo. Então não é forçar uma convivência com alguém que nitidamente te faz mal, com alguém que nitidamente é tóxico para você ou é até abusivo. Mas é uma forma de você se proteger, porque quem resolve com aquelas pessoas que te fazem mal é Deus e não é você. Então Deus é justo. A palavra de Deus diz que tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Então, se tem alguém pensando mal de você, se tem alguém pensando mal de mim, né? Se tem alguém falando mal, se tem alguém desejando mal, se tem alguém perseguindo, provocando, tirando a paz, gente, essa pessoa só está mostrando aquilo que ela tem, aquilo que ela é. E Deus é justo para nos defender. E Deus é justo para amar e perdoar aquela pessoa se ela se arrepender daquele ato. Mas Deus também é justo para permitir que ela colha aquilo que ela está plantando. Então, não deseje o mal dessa pessoa, mas deseje que ela encontre o caminho de Cristo Jesus, que ela possa se arrepender. Porque observe só, se você olhar para a sua vida, se eu olho para mim, eu vejo que cada vez que eu odiei alguém, que eu persegui, que eu falei mal, que eu desejei o mal, quem se lascou, quem ficou mal na história mesmo, fui eu, porque a outra pessoa tá para lá vivendo a vida dela e eu tô aqui vivendo com coisas e pensamentos negativos, sentimentos negativos que na verdade não me fazem bem. Então o amor, gente, por isso que Deus fala pra gente amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. É o amor que cura, e não é o nosso amor que cura, é o amor de Deus que cura, porque o amor de Deus nos fortalece, nos liberta e nos faz entender que quando estamos enfrentando um momento difícil, a gente tem um pai que nos ama, a gente tem um pai que nos defende, a gente tem um pai que pode nos livrar, e que se ele não nos livrar, ele vai nos ensinar através dessa situação a sermos mais humildes, a sermos mais mansos, mais amorosos, mais tementes a Deus, porque Deus sofreu muito, Jesus sofreu muito quando esteve nessa terra, e a gente também não ia passar por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de perseguição. Então, gente, é o amor que é o nosso escudo protetor contra o mal que nos querem, contra o mal que nos desejam. E por isso devemos não julgar, e por isso devemos amar os nossos inimigos, por isso devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Eu acho que essa é a tarefa, o mandamento mais difícil do cristianismo, porque muitas vezes somos hipócritas, falsos, mentirosos e não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente consegue até amar a Deus, às vezes a gente consegue obedecer um monte de coisa da palavra, fazer um monte de coisa, mas na hora de amar o próximo a gente está lá julgando, está maltratando, está negando ajuda, está fazendo um monte de coisa errada e a gente não consegue fazer aquilo que Deus manda, que é amar o próximo. Então é muito difícil, eu entendo que é muito difícil e a gente tem que parar de ser hipócrita e falar, não, eu tô amando, não, eu tô fazendo tudo certo, tem nada de errado comigo não. Meu bem, se a gente for olhar, tem tudo de errado com a gente, por isso que a gente tem que buscar a Deus, pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados, por isso que a gente tem que pedir muita força a Deus pra gente amar os nossos inimigos, pra gente amar o próximo, porque nós somos assim mesmo. A nossa tendência, se a gente não gosta de algo, a gente vai lá odiar, a gente vai lá rejeitar, mas não é isso que Deus recomenda. Então, é uma palavra um pouco dura, mas é o que Deus quer de nós, porque se a gente não amar o próximo, o que vai acontecer? A gente não vai amar Deus, Deus não vai estar com a gente muitas vezes pode até não ser abençoado por Deus e a gente vai ficar só cultivando coisa ruim, porque a gente não vai se proteger daquele mal que estão tentando fazer contra nós. E tem uma coisa muito importante que está no versículo 12 do capítulo 7. Isso, versículo 12, capítulo 7. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam,
fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se você quer a bênção de Deus na sua vida, você tem que começar a plantar isso. E como que a gente planta? Amando o próximo, perdoando o inimigo, amando o inimigo, bendizendo quem maldiz, orando por quem persegue. Então, a nossa colheita vai depender daquilo que a gente planta. Então, não adianta a gente querer um monte de coisa boa se a gente só faz um monte de coisa ruim. Então, é muita vigilância, muita oração e buscar muito a misericórdia e a presença de Deus para Ele nos ajudar pela graça e misericórdia e por Jesus Cristo, né, que intercede por nós, que nos ajuda e nos fortalece quando estamos totalmente capacitados de fazer aquilo que devemos fazer conforme a palavra de Deus. Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós, até para os nossos inimigos. Jesus morreu para todos. E é por isso que nós devemos ser exemplo, nós que conhecemos a palavra. Então, se está difícil amar os inimigos, está difícil amar o próximo, confessa para Deus, fala, meu Deus, está difícil, me ajuda, me fortaleça, porque eu quero te obedecer, eu quero amar o próximo, porque eu quero o melhor para mim, quero o melhor para o reino, quero o melhor para essas pessoas também. Porque, gente, quando tem amor, tem paz, tudo flui. Não é bom quando tem? Então, vamos buscar a presença de Deus, porque Ele nos ajuda. Quando nós não conseguimos, Ele nos ajuda. E se a gente errar, não se sinta condenado por Deus, não. Porque Ele é fiel para nos perdoar e nos fortalecer naquilo que a gente não consegue fazer, tá? Deus nos ama demais. Não esqueça disso e ama todas as pessoas que existem nesse mundo. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.